Olá, viajantes! Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Carlos Andrade. No vídeo de hoje, dando continuidade à série O Que É, eu vou falar um pouco para vocês sobre cliffhanger. Cliffhanger é um recurso de roteiro utilizado na ficção e ele pode ser observado em filmes, séries, novelas, desenhos animados, livros. O cliffhanger ele se trata de quando o personagem ele chega em um ponto limite da história em que ocorre uma reviravolta. Essa reviravolta acontece em função do personagem ou simplesmente na narrativa. Essa reviravolta ela é chamada de cliffhanger e ela geralmente vem precedida de algum tipo de revelação ou de acontecimento que precede o clímax. Ou seja, vai ser um momento de tensão na trama em que o personagem se vê diante de um problema muito grande ou se vê diante de uma situação de difícil resolvimento, de difícil resolução. Então, aí vai se dar o cliffhanger. O objetivo do cliffhanger é prender a atenção, até porque ele vai causar um certo suspense. Então ele faz com que a gente queira voltar àquela obra para ver uma possível continuação, ver outros episódios de uma série, ou a continuação de um filme ou de um livro. O termo teve origem lá no século XX, no cinema. Ele era utilizado de forma literal, porque cliffhanger, em uma tradução literal, seria na beira do precipício ou na beira do penhasco. Então, mocinha e mocinha ficavam literalmente à beira do penhasco. Isso fazia com que as pessoas quisessem continuar assistindo ou voltassem a assistir uma determinada série ou filme. Ele também foi utilizado nos livros, só que naquele tempo havia um modo diferente de publicação, no qual os autores publicavam episódios de seus romances em jornais. E isso, quando eles perceberam que o público voltava a ler esses jornais para acompanhar os romances, eles começaram a utilizar cada vez mais esse recurso. Tanto é que a gente tem diversos escritores que utilizaram eles. Algumas características do cliffhanger. Ele é 90% das vezes utilizado no fim, seja do episódio, do programa, do capítulo. Ele é utilizado sempre no finalzinho para fazer aquela conexão desse com o próximo episódio e fazer com que as pessoas consumam cada vez mais daquela obra ou daquele produto. Toda reviravolta é um cliffhanger, mas nem todo cliffhanger é uma reviravolta. O cliffhanger traz suspense, ele traz aquele gostinho de quero mais, aquela vontade de acompanhar ou continuar acompanhando algo, seja uma série, seja um filme, seja uma novela. Uma curiosidade interessante sobre o cliffhanger é que ele pode ser explicado pela psicologia, mais precisamente pelo efeito Zeigarnik. Zeigarnik é o sobrenome de uma psicóloga soviética. Ela estudou esse efeito, ela observou que os garçons, eles geralmente se lembravam de pedidos que ainda não haviam sido pagos com mais frequência do que se lembravam de pedidos que já haviam sido quitados. Ou seja, nós temos a predisposição de nos lembrarmos daquilo que ainda não foi terminado, concluído, do que daquilo que já foi terminado, já foi concluído, já foi feito. Então, por isso que as pessoas querem voltar a ver a série quando é deixada uma ponta solta, ou querem assistir uma continuação de um filme quando mostra uma pequena parte de algo que vai acontecer no próximo. Isso faz as pessoas voltarem a assistir aquelas obras, a apreciar aquilo, e faz com que o cliffhanger funcione quase sempre. Alguns exemplos de cliffhanger no cinema, na televisão e na literatura. No cinema a gente tem os exemplos clássicos que eu já falei lá no começo do vídeo, em que era usado de forma literal, Na série a gente vai ter um exemplo da morte do Jon Snow na season finale da 5ª temporada de Game of Thrones. Quando ele é atacado pelos seus irmãos da Patrulha da Noite, a gente não sabe se ele vai realmente morrer, ou se ele vai virar um caminhante branco, ou se alguém vai chegar para salvar ele. Então aquilo ali fez com que um gancho ficasse para a próxima temporada. Isso fez com que o hype na série ficasse muito grande e que as pessoas quisessem ver a 6ª temporada. Outra série que utiliza bastante desse recurso é Doctor Who. Doctor Who é uma série já antiga, com 55 a 56 anos, e ela utiliza esse recurso no finzinho de cada episódio. Os episódios geralmente são bem completos, contando uma história, ou um arco de episódios contando uma história.
Então, no finalzinho do episódio, ele nos dá um gostinho de quero mais para o próximo. Isso faz com que as pessoas assistam cada vez mais e mais a série e continuem acompanhando os episódios. Já na literatura, a gente vai ter o clássico de Sherazade, em As Mil e Uma Noites. Sherazade é uma moça que se casa com um rei, que tem a mania de, ao fim de cada dia, mandar executar a sua esposa. No caso de Sherazade, ela começa a contar histórias para o seu rei. E a cada história ela vai enganchando com cliffhangers. Isso faz com que ela não seja morta no dia seguinte, porque o rei fica com cada vez mais curiosidade e ele vai adiando a execução dela. Esses são alguns exemplos de cliffhangers, mas agora eu quero saber de vocês. Você já conhecia esse termo? Você já tinha ouvido falar e não sabia o que era? Você conhece algum cliffhanger famoso? Comenta aqui embaixo pra mim. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like nesse vídeo porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que pode ser melhorado ou alguma coisa que você quer que eu pesquise e busque para trazer. Não esquece de compartilhar para todo mundo que você conhecer. Me seguir aqui embaixo nas minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima busca!